André, coloca o link lá no... Beleza? Fala, pessoal, estamos ao vivo aí na nossa primeira live da Jornada da Resina. Meu nome é Jorge, para quem não me conhece, e eu quero agradecer em nome da equipe a presença de cada um de vocês aqui conosco hoje. Boa noite a todos vocês, pessoal. Meu nome é Augusto, vou estar participando junto com vocês aí da Jornada da Resina Epox, que vai ser 4 dias aí de conteúdo exclusivo para vocês aí que pretendem iniciar na área ou aqueles que já trabalham, agregar um pouco mais de conhecimento. É isso aí, pessoal. E nós vamos passar para vocês nessa live, como o Augusto falou, 4 dias de conteúdo super exclusivo, o passo a passo de um projeto com resina epóxi, o passo a passo para você fazer o seu próprio projeto com resina epóxi, com os macetes do nosso dia a dia, a técnica que a gente aplica para fazer os nossos próprios projetos e como que vocês podem entrar no mercado de trabalho e faturar com essa técnica aí também, beleza? E galera, aqui nós vamos passar um projeto para vocês hoje, o detalhamento de um projeto ao longo dessa jornada. Nós separamos por tópicos aqui, eu vou passar para vocês o cronograma da semana toda, para vocês já saberem em quais dias que nós vamos tratar ali qual tema, para vocês não ficarem perdidos. É muito importante vocês terem aí um pouco de paciência, porque muitos assuntos que vocês vão ter dúvidas são assuntos que nós ainda vamos tratar durante a jornada. Então, na primeira live, que é hoje, nós vamos trazer aí para vocês sobre o planejamento e orçamento de um projeto, sobre os tipos de resina que nós utilizamos, sobre a catalisação e o cálculo da quantidade de resina. E vamos trazer o cálculo específico desse projeto, como que foi feito o cálculo, depois como que foi descontada ali a parte das bolachas. Então, o cálculo completo ali para vocês, e a catálise já, nós vamos explicar como que se faz a catálise e mostrar a resina catalisada também já desse próprio projeto. Na live de amanhã, nós vamos trazer para vocês, deixa eu colocar aqui, nós vamos trazer na live de amanhã, na terça-feira, as características da madeira. Vou voltar aqui um pouquinho. Nós vamos trazer as características da madeira, o molde do projeto e como que você pode fazer aí o seu próprio molde também, e como que faz o selamento, que é uma parte super importante em todos os projetos que você vai ali utilizar madeira e resina epóxi. Na live 3, nós vamos trazer ali na quarta-feira para vocês sobre a pigmentação da resina, como que nós chegamos aí nesse tom de resina e a aplicação da resina de alta espessura, sobre o desmolde e as diversas patologias ali que podem acontecer no projeto. E no quarto dia aí, que é um dia muito especial, o dia da finalização do projeto, é um dia assim que também não vai ter replay, já avisando para vocês que esses três primeiros dias, o replay vai ficar disponível por 24 horas. No último dia só vai acontecer ao vivo, não tem replay. Nós vamos trazer para vocês aí na quarta live a aplicação da resina de baixa espessura, que é a última camada ali, acabamento final no projeto. Se você pode fazer o lixamento, como que é feito esse lixamento? Tem muita gente que tem dúvida nisso, se pode ou não lixar a resina. Então nós vamos passar para vocês qual a maneira correta de fazer esse lixamento. E ainda na quarta live nós vamos trazer para vocês aí como que é feito o polimento e o acabamento nas bordas. Todo esse conteúdo, então, nós vamos trazer aqui para vocês na Jornada da Resina. Quem nos acompanhar aí nesses 4 dias vai ter o conteúdo completo aí para fazer o seu próprio projeto com resina epóxi e também saber o passo a passo que nós fizemos aí nesse projeto específico. Maravilha. Pessoal, então como o Jorge já passou para vocês o cronograma, as dúvidas que nós vamos tratar no final de cada uma das lives é relacionado ao tema que foi abordado na mesma. Então, assim, uma dúvida que surge hoje sobre a parte de aplicação de resina. Isso nós vamos tratar lá na live número 3. Uma dúvida sobre acabamento na live número 4. Características de madeira na live número 2. Então hoje nós vamos falar para vocês então sobre os tipos de resina, diferença entre elas ali, a questão do orçamento, o cálculo para você chegar no princípio do seu orçamento, no seu planejamento. Então digamos que a live número 1 e número 2 é a preparação que você precisa saber para executar o seu projeto. Diferente daqueles vídeos que tem na internet, onde a pessoa demonstra a técnica, aqui nós vamos explicar os detalhes por trás da técnica. Como que você faz a catalisação correta, a escolha correta dos pigmentos. E são dicas essa, pessoal, que nós conseguimos aí ao longo de muito tempo, ao longo que a gente veio aí perdendo produto, perdemos muito pigmento, e a gente está trazendo isso para vocês para que os erros que nós cometemos, vocês não venham a cometer. Então esse é o objetivo principal da live aí, trazer um conteúdo bem técnico para vocês, de uma forma bem simplificada, para que você consiga com facilidade
estar executando aí trabalhos com resina epóxi, agregar valor naqueles que já trabalham com artesanato ou móveis rústicos, ou aquele que vai iniciar mesmo trabalhando nesta atividade. É isso aí, nós fazemos essas lives, Augusto, justamente para isso, né? Para transmitir aqui um conhecimento para a pessoa que está do outro lado, para ajudar as pessoas que querem aprender de fato a fazerem os próprios projetos com resina epóxi. O que nós vamos mostrar aqui para vocês, além do que o Augusto falou dos seus macetes do nosso dia a dia, é um conteúdo que você não vê nesses vídeos que tem na internet, no YouTube, no Facebook. Nós vamos trazer conteúdo aqui que nós utilizamos mesmo para fazer o nosso projeto. É uma coisa que o pessoal não te conta aí dos bastidores do nosso dia a dia. E, Augusto, para iniciar, eu quero perguntar aqui para eles, pessoal que está aqui, você que está aqui, que quer aprender a trabalhar com resina epóxi, ou que já trabalha, já fez algum projeto com resina epóxi. Você quer desenvolver esses projetos aí para hobby ou você quer para venda? Você quer entrar nesse mercado? Até para a gente ir conhecendo um pouquinho de cada um aqui. Então, coloca aí nos comentários se você quer para hobby, se você quer para venda, ou se você já trabalha aí com resina epóxi, se você já faz algum tipo de projeto. Coloca aí nos comentários que a gente vai também conhecendo aí um pouquinho de cada um de vocês. E alguns aqui na jornada já são conhecidos nossos, já tem uma certa familiaridade com a gente, vi que o Fábio está online aí, outras pessoas aí que já compareceu em outras lives nossas aí, mas para aqueles que estão chegando agora, e esse está sendo o primeiro contato, nós somos da cidade de Londrina e trabalhamos com resina epóxi já há 4 anos. Isso, quando nós começamos a trabalhar, né, Augusto, nem tinha essa questão de resina de alta espessura, de baixa espessura, não tinha nenhum tipo de suporte. O pessoal está muito em alta a resina, já fazem 4 anos que nós trabalhamos e ainda é uma novidade aí no mercado, né, Augusto? A gente está aprendendo muita coisa ainda, né? E cada um vai desenvolvendo aí a própria técnica também, e o segredo é você conseguir desenvolver um método e aplicar. E o método que nós vamos passar para vocês aqui na live é o nosso método, o método que nós aplicamos aí e que tem dado certo. O pessoal que nos segue aí nas redes sociais tem visto os nossos projetos, como que fica a questão de acabamento, e é isso que nós vamos trazer para vocês também. Ô Jorge, o pessoal respondendo aí, bastante gente para trabalhar, muita gente aí já pensa em uma segunda renda ou encabeçar o projeto aí mesmo com resina epóxi e começar a viver disso daí. Isso daí, pessoal, já fica do gancho para a gente falar o seguinte: muitas pessoas perguntam assim, dá para ganhar dinheiro com resina epóxi? Eu vou responder isso para vocês, pessoal, de uma forma bem simples, dá. Só que tudo aquilo que você vende, você precisa ter o quê? Noção de empreendedorismo. Como que você apresenta o seu produto? Como que você apresenta a sua empresa? Você hoje está na internet, a sua empresa hoje está na internet, como que é a apresentação da sua fanpage, como que você consegue ali novos clientes fazendo parcerias em madeireiras, pessoal que trabalha com design de interiores, arquitetos, e lembrando, um bom trabalho sempre vai resultar em novas indicações. Então vamos ficar sempre atento, pessoal, com isso daí. A resina é um produto complexo, é um produto, não vou mentir para vocês, um tanto difícil no começo, para quem vai trabalhar com ela, vai ter aquele primeiro contato. E isso para venda é melhor ainda, por quê? Muitos acabam desistindo no meio do caminho, então a nossa concorrência é menor. Por ser um produto exclusivo, dificilmente eu vou fazer 2 peças iguais, posso fazer 2 peças parecidas. As pessoas tendem a optar mais por algo exclusivo, saber que só ela tem aquela peça na casa dela. E com isso daí, vai aumentar ainda mais a procura, algo personalizado. Alguns querem resgatar um móvel antigo que tem lá uma história familiar, outros querem ali personalizar com a cara deles determinado local, determinado espaço. Por isso que eu falo, dá para ganhar dinheiro com resina epóxi, sim, mas eu preciso me atentar a um pouco de marketing ali, algumas noções de empreendedorismo, para que eu consiga lançar a minha empresa no mercado de trabalho. Augusto Aplicador é uma empresa. Como que as pessoas veem a minha imagem, como que as pessoas veem o meu trabalho, como que eu apresento ali, como que eu vou tirar uma foto. Isso tudo é fundamental. Então vamos ficar sempre atento a esses detalhes. Então assim, eu posso fazer lindos projetos, mas eu posso apresentar ele de uma forma falha, de uma forma fraca. E isso vai ocasionar o quê? Queda nas minhas vendas. Então eu preciso fazer um bom projeto, mas saber apresentar esse projeto para que as pessoas consigam ver, passar firmeza para aquilo que você está falando,
conversar com o cliente, se ele fizer uma pergunta técnica, você saber responder. Então, estar preparado para quando você vai apresentar um orçamento é fundamental. Então, pessoal, dá para ganhar dinheiro? Sim, mas se preparem para ganhar dinheiro, se preparem para crescer, se preparem ali, alguns até para começar grande. A pessoa começa, já aparece um serviço grande. Você tem que estar preparado para fazer esse trabalho aí, entregar num padrão alto, que é o que a resina exige. É isso aí, eu estou vendo aqui, Augusto, ó, o Leomar que é para venda, Maurício para venda também. Tem pessoas aqui que já tem uma marcenaria e quer ali ter um trabalho a mais no portfólio, que é aumentar o faturamento. Outros aqui querem para hobby, o Marcelo quer para venda e hobby, que muitos ali que começam por hobby acaba virando um mercado também. Os alunos que conseguem desenvolver projetos legais sempre acabam entrando no mercado, mesmo aqueles que começam para hobby. A gente tem muitos alunos aí que entraram de fato para hobby, mas depois começou a receber encomenda da própria família, amigos, e isso acabou virando um negócio. A gente tem até uma aluna que tem lá no Instagram dela, é um hobby que virou negócio. Então, é uma coisa muito legal que você consegue trabalhar, e o lucro que você vai ter, o pessoal que pergunta se pode ganhar dinheiro, para você trabalhar com resina epóxi, é um misto ali de liberdade criativa que você tem para fazer o seu projeto, para fazer um projeto diferenciado e lucro. Quanto mais diferenciado o seu projeto for, quanto melhor for o acabamento, mais lucro você vai conseguir ter nele ali. Lógico que tudo isso, fazendo uma apresentação, igual o Augusto falou, você saber ali fazer o seu próprio marketing, mas mais importante que isso é você ter uma técnica ali para desenvolver o seu próprio projeto. Tem muitas pessoas que já fizeram projetos com resina epóxi e se desencantaram, porque não ficou com aquele acabamento legal, teve uma decepção lá com a resina, mas o problema não é a resina, o problema é o que está atrás da resina lá, a pessoa que está aplicando, que não sabe a técnica direito, que aprendeu no misto de internet. Com a gente foi assim também, a gente aprendeu pesquisando muito, como o Augusto falou, gastamos muito dinheiro ali testando resina, testando pigmento, testando os efeitos, mas a gente foi à frente e não desistiu até desenvolver uma técnica que nós estamos passando aqui para vocês. Mas vocês que pretendem trabalhar com isso, o mercado está muito em alta, é um mercado que nunca para. Esse mercado da decoração, ele anda junto com o mercado da construção civil. É um mercado que sempre tem demanda. E quanto melhor for o seu projeto, mais valor agregado e mais procura ele vai ter. Isso aí, vocês não precisam ter dúvida, sem sombra de dúvida, né, Augusto? Agora, como já passou alguns minutos, eu vou passar para o próximo slide aqui para a gente tocar sobre o tema de hoje, que a gente tem muito conteúdo para passar hoje para vocês e muito conteúdo para passar aqui nessa jornada para, com certeza, iluminar aqui e responderem a pergunta que o Augusto fez no início. O que eu sei, o que você sabe sobre resina epóxi. Então, no final dessa live, no final da jornada, a gente vai ver assim se subiu de 0 a 10 ali, quanto que você está no seu conhecimento e quanto que você conseguiu chegar no final dessa live, no decorrer da jornada também. Maravilha, isso mesmo, pessoal. A pergunta que eu quero deixar para vocês é o que você sabe sobre resina epóxi antes de assistir essa live? E aí eu quero que vocês me respondam o que você sabe sobre resina epóxi depois que você assistiu a live. Porque esse é o objetivo, passar conhecimento. Maravilha? Pessoal, vamos iniciar então o planejamento e o orçamento. Essa parte é fundamental, pois vai ser ali que você vai estabelecer preço para passar para o seu cliente e com a base ali do seu planejamento, você consegue elaborar um cronograma, que é uma data de entrega. Ao final de contas, o cliente ali, ele quer saber quando a peça vai estar pronta. É isso aí. No conteúdo de hoje, né, Augusto, nós vamos trazer aqui para ele sobre planejamento e orçamento, né? Como eu falei no início da live, os tipos de resina, a catalisação da resina e como que faz o cálculo. E nós vamos trazer o cálculo em específico desse projeto. Então, para quem chegou agora, nós fizemos aqui, iniciamos a live agora, vamos começar com esse conteúdo e nós já separamos os conteúdos por dia, então nós passamos no início da live. Quem perdeu o início, depois pode assistir ali no replay, que já tem o que você vai aprender aqui em cada dia de live, beleza? Maravilha, vamos lá então, pessoal, vamos começar o nosso conteúdo de hoje, então, para que a gente consiga já correr com o tema e lembrando depois que nós vamos trabalhar com vocês aí ao longo da semana, técnicas de aplicação, acabamento, finalização, tudo isso daí. Vamos lá, pessoal, o nosso orçamento. Eu vou fazer uma leve explanação e o Jorge vai aprofundar o orçamento depois nesse projeto específico. Orçamento. Primeiro, saber o que o cliente quer. O que o cliente precisa?
quais são os tamanhos, quais são as dimensões. Ele quer uma laminação, a laminação o que é? Onde eu vou aplicar somente uma camada por cima já de um tampo existente. Ali eu sei que eu vou trabalhar com uma resina de baixa espessura, ou ele quer realmente um tampo ali com resina maciça, alta espessura, largura, comprimento, diâmetro, o tipo de madeira que vai trabalhar, o local onde essa peça vai ficar é fundamental para o seu orçamento. Nós vamos falar disso nas características da resina e nas características da madeira que nós vamos trabalhar amanhã. Com isso, você vai saber os tipos de ferramenta que você vai precisar. O prazo de entrega vai depender do tipo de resina que você está trabalhando, certo? Então vamos lá, o Jorge vai passar a fundo sobre o orçamento deste projeto e a gente vai explanando aí para que não fique dúvidas sobre um tema tão importante como esse. É isso aí. O pessoal que tem dúvidas aí, que nunca trabalhou nessa área de ter que passar um orçamento para alguém, tira uma foto aqui dessa tela ou faz uma anotação, porque esses são os pontos ali principais que você tem que saber. São os pontos, na verdade, são todos os pontos que você precisa saber para poder elaborar um orçamento de um projeto com resina epóxi. É ter ali uma referência do projeto, ou pelo menos o cliente te dizer o que ele quer no projeto, né? Se ele quer uma mesa, muitos nos perguntam aí, eu quero uma mesa de 6 lugares, mas vai variar muito a questão de valor, se ele quer uma mesa só de resina, se quer uma river table, se quer um projeto de preenchimento. Então eu sempre peço aí para o cliente uma referência, se ele viu uma foto em algum site, alguma mesa que ele gostou, para ele me mandar de referência. Quais vão ser as medidas desse projeto, qual é o tipo de madeira que vai ser utilizado, se o cliente tem uma preferência pelo tom de madeira, uma madeira específica, ou se ele vai deixar você à vontade aí para utilizar a sua liberdade criativa, qual é a quantidade de resina que vai nesse projeto, quais são as ferramentas ali, se você tem todas essas ferramentas para fazer esse projeto, e o prazo de execução. Por que eu coloquei as ferramentas aqui? Porque dependendo do projeto, muda os tipos de ferramentas que você vai utilizar. Nesse projeto mesmo, nós utilizamos aí ferramentas básicas, mas tem alguns projetos mais complexos que são necessários aí utilizarem outras ferramentas. Eu até vi nos perguntando aqui nos comentários se nós vamos passar as ferramentas básicas, quais são as ferramentas básicas, e nós vamos passar aqui no decorrer do projeto quais foram as ferramentas que foram utilizadas ali em cada etapa, para vocês irem vendo ali que não é uma quantidade muito grande de ferramentas e nem ferramentas ali de valores muito altos. Então, ali tendo a referência do projeto, as medidas, o tipo de madeira, a quantidade de resina que você vai utilizar, o prazo de execução, você consegue ali fechar um valor para o seu cliente. No projeto específico no projeto específico dessa mesa, como que nós chegamos no valor? Nós tínhamos ali uma referência que o cliente queria, então ele queria uma mesa que eram encapsuladas 3 bolachas, então nós procuramos ali 3 bolachas de peroba para poder definir ali quanto que é de resina no projeto. Então, primeiro nós selecionamos a madeira para esse projeto. Então, nós fomos lá na madeireira, visitamos ali e vimos que nós iríamos utilizar 3 bolachas. Tiramos as medidas e fizemos uma conta meio por cima, não uma conta exata, porque a gente não tinha as madeiras em mãos, de qual a quantidade de resina que a gente ia utilizar. Para esse projeto em específico, a gente calculou lá que a gente ia utilizar no máximo 8 quilos de resina. Então, nós fizemos ali o orçamento baseado nisso para o cliente. Essa mesa ela foi vendida por R$ 3.100. Nós tivemos ali um gasto real de resina dela. Vocês vão entender ainda na aula de hoje como que foi feito o cálculo para chegar nessa quantidade de resina aplicada. Nós vamos fazer o cálculo aqui com vocês, explicar como que calcula essa área e como que desconta também a área da madeira para você descontar o valor total ali da resina. No total aqui desse projeto, então, nós gastamos ali 6 quilos de resina, 5 quilos de alta espessura e umas 800 gramas, 1 quilo ali de baixa espessura que foi utilizado para fazer as etapas de selamento e também para uma aplicação ali final, né, para dar o acabamento final do projeto. Foi um projeto que nós então tivemos um gasto ali para produzir com as madeiras, o pé que é um pé diferenciado, o pé eu ainda não vou mostrar para vocês porque ele fica pronto amanhã, creio que amanhã, né, porque é um pé bem diferenciado, então a gente... É um pessoal terceiro que faz, um pessoal que é cheio de serviço também. Então, quem trabalha nessa área de marcenaria sabe que essas coisas sempre atrasam. Mas está prometido de entregar amanhã. Entregando, eu vou postar uma foto para vocês do projeto finalizado lá no Instagram, para quem nos acompanha aqui. Vou mostrar até o final da jornada para vocês também. Mas esse pé que eu ainda não tenho a foto para mostrar,
custou R$450. Então, nós tivemos um gasto total nessa mesa de R$1.500 e um lucro de R$1.600. O prazo para a execução desse projeto foi de 10 dias e nós finalizamos ele em 7 dias. Só não entregamos ainda porque tem essa questão do PEC que ainda não ficou pronto. Creio que amanhã ou na quarta-feira nós fazemos a entrega para o cliente desse projeto. Mas é um projeto ali que nós fabricamos ele, nós produzimos em 7 dias e teve um lucro de R$1.600 de faturamento. O pessoal, muita gente pergunta assim, como que eu chego nesse valor? Como que eu vou chegar no valor? Quanto que eu vou cobrar no meu projeto? Isso aí o Augusto vai explicar para vocês a questão da hora. Eu, na verdade, cobro uma média ali do projeto, eu já tenho uma experiência, então eu sei qual que é o trabalho que vai dar para produzir aquele projeto e quanto tempo que eu vou demorar para produzir também. Então, quando eu vejo um projeto, eu já sei quanto tempo vai produzir, eu já posso jogar uma média de valores. Mas no caso desse projeto, se eu fosse calcular ali por hora, eu gastaria mais ou menos desses 7 dias, 3 horas por dia trabalhando nele. Se eu dividisse ali os R$1.600, ia dar em torno de R$70 a hora para desenvolver esse projeto. Mas, assim, é um lucro muito excelente para um projeto só. E, além disso, esse projeto, o cliente, quando viu as etapas de fabricação lá no Instagram, ele já fez o pedido de um novo projeto, que é uma bandeja para ele servir, combinando ali com a mesa. E ele quer fazer também uma mesa de jantar. Então, é um projeto que abre portas. Muitas pessoas que vão visitar esse cliente também vai gostar do projeto dele e vão vir nos procurar e a gente vai também recebendo indicações, como o Augusto falou para vocês. Então, você fazer um projeto diferenciado, um projeto legal, com um acabamento legal, só traz mais retorno e mais lucro para vocês mesmos. Agora, essa questão do valor, né, Augusto? O pessoal contabiliza muito as horas que vai trabalhar no projeto para quem está iniciando conseguir chegar num valor para passar para o cliente, né? Correto. Pessoal, sobre o orçamento mais a fundo, a gente vai entrar nele, na verdade, amanhã, né, Jorge? Porque nisso você já vai entender sobre as resinas, as diferenças entre elas, os tipos de secagem. Nós vamos falar sobre amanhã as características de madeira, molde. Hoje nós vamos falar sobre a matemática. Então, com esse conhecimento que nós vamos passar ainda hoje e amanhã, fica mais fácil vocês entender a questão do orçamento, certo? Mas algo que vocês precisam entender: um simples potinho faz toda a diferença. Os seus materiais de insumo, pincel que você acaba utilizando, espátulas, um pano para limpeza, tudo isso daí acaba sendo incorporado no projeto. Uma lixa para preparação da madeira. Então, eu pegar uma madeira que não vai me dar tanto trabalho para fazer a preparação, vai fazer diferença lá no valor final também. Então, tudo isso daí fica mais claro para vocês da gente trabalhar, então, amanhã. Então, o orçamento, ele é fundamental, pessoal, certo? E vocês vão entendendo aí ao longo de hoje e amanhã como chegar de uma forma precisa nesses valores que nós estamos passando aqui. É isso aí, o orçamento, né, Augusto? A gente vai explicar no decorrer justamente para isso, eles entenderem quais são as etapas e cada um aqui vai trabalhar com um tipo de projeto. A gente está fazendo essa jornada para você poder desenvolver o seu próprio projeto, não para você replicar aqui o nosso projeto, fazer um projeto igual. Não vai ser necessário você fazer esse projeto, você vai poder fazer o seu próprio projeto. E entendendo quais são as etapas para fazer um projeto, você vai começar a entender também aí qual que é o valor de orçamento, quantas horas que você vai levar para produzir e quanto que você pode cobrar aí pelo seu projeto. Correto. Pessoal, planejamento. Planejamento, ele é algo fundamental em todo o trabalho que você vai fazer. O que eu preciso saber desse planejamento? O meu cronograma, entendeu? Para saber assim, hoje eu vou fazer o molde, hoje eu vou lixar madeira, hoje eu vou selar as madeiras, eu vou esperar isso secar. Amanhã eu vou fazer a fixação dessas madeiras no molde. Depois eu vou aplicar resina. Vocês vão ver que a gente vai falar do tempo de cura de cada uma dessas resinas. Eu vou precisar disso, vou precisar daquilo. Então o cronograma, ele é fundamental você fazer antes e você seguir o seu cronograma para você não estourar o teu prazo. E o seu local de aplicação é fundamental em relação a impurezas. Um local ali onde eu não tenho poeira de madeira, que eu tenha pessoas externas ali passando, olhando, chegando perto da mesa, para que a pessoa por si só não venha a ficar curiosa, colocar a mão, esbarrar. Essa peça, muitas das vezes, ela vai ter que ficar em descanso num único lugar durante 5 dias. Então você tem que ter um local preparado para isso daí, para que não venha dar problema. Um local onde você tenha espaço para você trabalhar, que não venha ficar um espaço muito apertado,
Então, tudo isso é fundamental para você verificar no seu local de aplicação. Na dúvida, pessoal, espaço organizado e limpo, longe de terceiros. Esses são os pontos fundamentais aí para você escolher um bom local de aplicação e depois não ter problema lá no final com acabamento, ter que fazer polimento e entre outras coisas. Montar um checklist. Como eu falei, às vezes um simples potinho faz diferença. Eu preciso misturar a resina e eu não me atentei a isso. Eu não comprei os recipientes para misturar. Falta lá um batedor. Então, montar um checklist de tudo que você precisa para fazer cada uma das etapas. E esse checklist é muito importante, né, Augusto? Porque a resina é uma coisa que você não pode esperar para poder ali pegar qualquer ferramenta que você vai precisar ou qualquer outra coisa que você vai precisar ali no seu projeto. Você tem que terminar ali de catalisar, de fazer a mistura e já fazer a aplicação. Então, se for nessa etapa de aplicar a resina, o checklist é muito importante ali para você acabar até não ocorrendo algum erro e perder o projeto. A gente vai mostrar o vídeo da catálise, né, Augusto? Mas é um erro que assim não pode acontecer, né? Esse checklist ali, principalmente nessa hora de misturar a resina, é muito importante para a pessoa ter à mão ali tudo que ela vai precisar, né? Correto. Então, tranquila essa parte. Lembrando que amanhã a gente vai reforçar um pouco mais sobre esses temas aí. E agora vamos entrar justamente, né, Jorge, na parte das características da resina, os tipos de resina. Hoje nós vamos passar fornecedores, né, Jorge? Isso, nós vamos passar ali para eles. São os fornecedores, né, que a gente está acostumado a trabalhar, tem muita gente produzindo resina aí, muita gente comercializando. Quando eu falo resina epóxi, não tem diferença, é resina epóxi. Então isso daí, pessoal, cada qual está habituado aí com o seu fornecedor, a gente acaba passando os que a gente trabalha. É isso aí, pessoal que está aqui na live, eu vou pedir antes da gente dar sequência aí, para vocês curtirem aqui o vídeo, então é só clicar no joinha embaixo do vídeo, se inscreverem também no nosso canal, e na live de hoje eu vou postar no final da live um vídeo no Instagram, e se esse vídeo ele tiver ali, eu vou avisar aqui na live quando eu postar, porque o Instagram está travando aqui. Se esse vídeo tiver ali mais de 50 comentários, nós vamos deixar o replay liberado até na quinta-feira para vocês às 19 horas. Então, ao invés de ser 24 horas de replay, vão ser liberados ali até quinta-feira às 19 horas o replay dessa live, beleza? Eu vou avisar aqui então o que é para vocês comentarem mais no meio da live, qual que vai ser a hashtag dessa live, né? E que eu postei o vídeo também para vocês poderem entrar lá e comentarem. Mas quem quiser tirar uma foto aí, colocar que tá na live, que tá assistindo aí já, para o pessoal do seu Instagram ficar ligado que vem novidade por aí, que vocês vão começar a fazer projetos com resina epóxi e nos seguirem nas redes sociais aí também, porque é a retribuição que a gente tem. A gente está passando aí conteúdo exclusivo para vocês. Pode Jorge, falar. Luzia dos Santos Jesus, faça um favor para a gente, saia da nossa live e não volte nunca mais. Nós não queremos pessoas como você aqui. Tchau, já está sendo bloqueada. Vai com Deus e um beijo na alma, minha querida. É isso aí, Luzia, bloqueada, minha filha. Não tem tempo para isso. Mas, enfim, pessoal que nos seguirem aí nas redes sociais, aí é uma retribuição pelo conteúdo exclusivo que a gente está passando aqui, do nosso dia a dia mesmo. A gente é muito empenhado em trazer um conteúdo legal aqui para vocês. Nem me importo aí com esses tipos de comentário como o da Luzia, porque a gente recebe muito comentário positivo. Quando a gente faz a live aqui, depois tem muita interação positiva e muito comentário positivo, tanto aqui na live quanto lá no Instagram. Então, a gente fica muito feliz com esse retorno, esse feedback positivo aí de vocês, beleza? Isso aí. Pessoal, vamos falar então agora com vocês sobre as características da resina. E isso vai responder a pergunta do companheiro ali, Jorge. Consigo fazer uma mesa com resina epóxi num dia, em apenas um dia? Não. Pessoal, vamos falar aqui dos códigos da resina, lembrando que esses códigos eles vão mudar de marca para marca, mas as especificações dificilmente vão mudar, né, Jorge? O que eu posso fazer com cada tipo de resina? Nós falamos aqui que trabalhamos com resina baixa espessura e resina alta espessura. Antes de eu entrar na característica delas, lembra que eu falei em saber onde essa peça vai ficar exposta? Isso vai fazer diferença. Por quê? Na resina de baixa espessura, eu tenho ela na modalidade que não tem proteção UV. Então, se eu vou fazer um acabamento com ela, então eu preciso entender. Eu preciso de proteção UV, então eu vou escolher a baixa espessura com a proteção UV.
Na alta espessura não tem problema, porque todas elas já vêm com essa proteção. Na baixa, não tem. Então isso é fundamental para a gente ficar atento aí, o local onde essa peça vai ficar, expostas aos raios ultravioletas, às vezes aquele sol da tarde que entra pela janela, tudo isso precisa ser conversado com o cliente. Então vamos ficar sempre atento a isso daí. Então resina de baixa espessura, o que eu posso fazer com ela? Desde a etapa do selamento, que é feito somente com resina de baixa espessura, a resina de alta não dá para fazer selamento, depois eu explico sobre isso. Então a resina de baixa, desde o selamento e até uma camada única de 3 milímetros. Tem alguns fabricantes que já estão prometendo, né, Jorge, 5 milímetros em uma única aplicação. Se não me engano, o caso da Red Elise é um desses casos que a baixa espessura deles pode ser trabalhado até 5 milímetros. Posso fazer mais que isso com a baixa espessura em uma única vez? Não. Por quê? Se eu colocar mais que isso, como ela é um produto termofixo, ela tende a aquecer quando eu entro em contato componente A e componente B. Quando eu tenho um grande acúmulo dessa resina, ela começa a aquecer demais, fumaciar, algumas delas chegam até borbulhar. Aí é o indicativo que você fez alguma coisa errada, que você colocou resina a mais ali do que você podia nesse seu projeto. E isso vai te dar problemas. Então sempre atento com isso. Resina não é tudo igual. Então eu vejo aquele tampo, aquela river table, vou lá e compro uma resina, às vezes é uma baixa espessura, você vai aplicar, vai perder o seu produto e vai perder a sua peça, que às vezes a madeira é mais cara do que a própria resina. Então sempre atento com isso daí. Baixa espessura, selamento até 3 milímetros, algumas marcas até 5 milímetros. E o seu tempo de cura é de 3 dias. Quero fazer uma nova camada com a baixa espessura? Sem problema. Aguardo essa estabilização dela aí de 3 dias e posso começar a sobrepor as camadas aí sem problema nenhum. O problema é quando acontece de eu simplesmente pigmentar a resina. E às vezes eu não consigo pigmentar o segundo lote na mesma tonalidade que eu pigmentei a primeira. Uma dica: calcula toda a resina que você precisa para fazer aquele preenchimento. Você pega todo o componente A, já pigmenta ele, porém, você fraciona essa resina pigmentada, endurecendo ela aí para camada por camada. Assim você vai conseguir manter a mesma cor, sem perder ali os detalhes no seu projeto ou deixar até mesmo alguma marca em degradê. Então sempre atento com isso daí. A resina de baixa espessura que eu passei para vocês, o código dela é ASQ 2304 3160. Essa daí já é uma das resinas que tem a proteção UV. Legal? Agora vamos falar para vocês a resina de alta espessura. Alta espessura, o que acontece com ela? Ela tem baixa reatividade, ela não aquece tanto quanto a de baixa espessura. Então ela demora um pouco mais para secar e quantidades menores ela não seca. Então o selamento, por exemplo, com alta espessura, eu comprei uma alta espessura, preciso selar minha peça. Se você fizer com alta espessura, não vai secar. Você vai chegar lá no outro dia, vai passar a mão na peça, ainda vai estar gosmenta, ainda vai estar molhada, vai estar crua, não secou. Então, alta espessura, aplicações mínimas de 1 centímetro e, no máximo, 5 centímetros. E a sua cura é de 5 dias, demora um pouco mais aí. Então, respondendo a pergunta, dá para trabalhar com resina epóxi, fazer uma mesa em um único dia? Não. Então, quando a gente fala uma semana para fazer 2 semanas, não é que você ficou as 2 semanas inteiras trabalhando. Às vezes você ficou 2 dias ali, fazendo molde, lixando, preparando, selando. Os outros dias você aguardou a resina secar, só para depois você entrar no desmolde e na preparação da peça para finalizar. Então, sempre atento a esses detalhes. E lembrando, como a baixa espessura, a de alta eu quero fazer 10 centímetros, 15 centímetros, só depois que cada uma das camadas secou, para eu conseguir fazer um projeto como esse daí. Legal? Ah, lembrando, e o código dessa daí é ASQ 2310, que é o código da resina, barra 3025, que é o endurecedor que acompanha esta resina aí. Legal? E esta resina já tem a proteção UV, no caso de ser uma alta espessura.
É isso aí. Para ficar claro, pessoal, nós utilizamos essa resina 2310 para fazer o preenchimento e nós utilizamos a de baixa espessura em 2 etapas, para fazer o selamento e para fazer a aplicação final da resina ali. Isso mesmo. Então, pessoal, não tem muito segredo. Da baixa espessura, tem algumas outras especificações que podem ou não mudar. Vou falar delas já, porque foi uma das perguntas. A resina tem cheiro forte? A resina ali ela é desconfortável na hora que eu estou trabalhando? Não. Diferente da tinta epóxi e da resina poliéster. Esta sim tem cheiro forte. A resina epóxi não. Por que eu falei da resina poliéster? Cuidado, resina poliéster é um outro produto. O que nós trabalhamos é a resina epóxi e entre elas tem uma grande diferença, certo? A poliéster é mais em conta? É. Mas dificilmente você vai conseguir fazer esses tipos de trabalho que nós estamos apresentando com uma resina poliéster. Legal? É impossível, né, Augusto, dar o acabamento, chegar nesse acabamento aqui da resina epóxi com a resina poliéster. Não, é bem difícil. E, Augusto, agora a gente vai entrar na parte da catalisação. O som ficou ruim. Pessoal, o som tá ruim só para o Flávio ou para outros aí? Como que tá o nosso áudio aí para vocês? A imagem nossa nem tanto, né? Aparecendo o que a gente fala tá bom demais. É isso aí. E, Augusto, agora a gente vai passar a parte da catalisação. Eu quero pedir para o pessoal que está aqui, que é da comunidade, que já sabe sobre esses tipos de resina, sobre a catalisação, que fica ligado porque a gente ainda vai passar aqui sobre a catalisação, já mostrar um vídeo desse projeto em específico, dessa resina ali, para eles terem noção ali de como que ficou o tom, como que foi a mistura dos pigmentos, quais pigmentos que nós usamos, e nós vamos passar o cálculo dessa mesa. Então, o pessoal que tem dúvida em qualquer cálculo ou que quer replicar esse projeto, é só nos acompanhar. E vou pedir para o pessoal também, né, Augusto, que é da comunidade, está aqui na live, para comentar aí hashtag comunidade, para a gente ver se tem algum presente aqui da comunidade, que com certeza deve ter o pessoal da comunidade aqui também assistindo. E eu vou compartilhar minha tela aqui para você, beleza? Maravilha. Pessoal, sobre selamento, como que faz, isso aí a gente vai ter um tema explicando só sobre selamento, mas o selamento, já vou adiantar para vocês, não é um produto, não é um selador de madeira, um verniz. Selamento é uma técnica da qual eu uso resina de baixa espessura. Posso fazer com rolinho, posso fazer com pincel, mas a gente vai mostrar isso para vocês com mais calma depois, legal? Beleza? Tu pode dar play aqui, Augusto? Pode. Pessoal, como que funciona a questão da catalisação? A catalisação da resina epóxi, ela é um tanto crítica, ela é um tanto complexa de se fazer, e aí mora muito erro de quem vai aplicar a primeira vez. Como assim? Deixa eu explicar. Resina de baixa espessura, normalmente eu tenho 1 kg de resina para 500 gramas de endurecedor. Já vem na proporção correta. Um exemplo, se eu for usar lá 1,5 kg na minha peça, basta eu pegar componente A e B, colocar num recipiente, bater ele ali por 2 minutos usando aquele batedor na parafusadeira e já está correto. Tranquilo, sem problema nenhum. O que acontece? E quando eu trabalho com quantidades menores do que o kit, que eu preciso fracionar isso daí. Exemplo, no caso eu falei aqui 1 kg de resina para 500 gramas de endurecedor. A cada 100 gramas de resina, 50 gramas de endurecedor. Sempre vai misturar por 2 minutos. Indiferente se eu for bater lá 10 gramas de resina ou se eu for bater lá 10, 20, 100 quilos de resina. Os 2 minutos segue o mesmo. Legal? Vou deixar o vídeo correr aí. Pessoal, é tudo por peso, não dá para fazer por olho. Como eu falei para vocês, basta um simples erro ali para interferir diretamente na secagem e na qualidade do seu produto. Então, a balança de precisão é uma ferramenta fundamental para todo mundo que vai trabalhar com resina. Não dá para trabalhar com resina sem ter a balança. Não dá para fazer com seringa, por volume, com becker, nada do tipo. Tudo tem que ser no peso. É isso aí. Aqui nós estamos mostrando essa catálise em específico para poder facilitar para vocês entenderem a mistura de componente A e componente B.
que a mesma catálise que nós fazemos nessa quantidade menor é a catálise que nós fazemos ali para 10, 20 quilos de resina, independente do peso, da quantidade de resina que você vai utilizar, é o mesmo tipo de catálise que você vai fazer. E essa etapa da catálise é fundamental, porque se você errar aqui, você vai perder toda a resina e, dependendo ali, pode acabar perdendo até a madeira ou ter um trabalho muito grande para tirar essa resina ali que foi catalisada de maneira errada. Nesse vídeo, nós não estamos mostrando aqui ainda o da resina, porque vocês estão até vendo que a mesa ela já está com a resina de alta espessura lá aplicada, mas vou mostrar aqui nesse vídeo ainda aplicando e pigmentando ali a resina para vocês terem noção de uma quantidade maior. E uma outra dica também, para quem que está começando agora, tem um pouco de receio, pesa separadamente, né, Jorge? Componente A e componente B, que aí você consegue garantir ali. Por quê? Enquanto eu não misturei os dois, eu tenho tempo para trabalhar, certo? Então você vai fazer o seguinte, pesa separado. A gente já está acostumado, acaba misturando tudo no mesmo recipiente ali, certo? Wagner, não tem como aplicar na pistola, tá? Até porque ele seca muito rápido, você vai perder também equipamento. É isso aí. Aqui, né, Augusto, já vamos passar para mostrar a resina aplicando a resina, catalisando a resina desse projeto. Aqui eu parei nessas imagens para vocês verem como está o projeto. Ali vocês estão vendo que a resina ela já está separada, os materiais que a gente vai utilizar já está aqui nessa sala, e essa peça ela já está dentro do molde, ela já está ancorada ali. Nós vamos mostrar essas etapas para vocês, como que foi feito, como que foi feito toda essa ancoragem. Mas aqui, antes de fazer a minha resina, de catalisar, fazer a mistura, o molde, a peça ela já está pronta para receber a resina depois, beleza? Isso aí. Pessoal, sobre selamento, lixamento, preparação de molde, tudo isso a gente vai falar para vocês ao longo da semana, e sobre o diâmetro e as medidas da peça, quando a gente entrar em matemática, a gente vai especificar bem isso daí para vocês, tá? Pode deixar correr, Jorge. Isso, aqui colocando os pigmentos. Aqui eu queria pausar nessa parte do vídeo. Aqui, pessoal, vocês veem que eu colocando com bastante cuidado ali a resina. Então, no caso desse kit, nós nem pesamos ali na balança, porque nós íamos utilizar o kit todo ali, os 5 quilos completos de resina. Então, nesse caso, nós iríamos misturar todo o kit que veio de componente A e todo o kit que veio de componente B também. E começamos ali a fazer, então, a pigmentação. Lembrando que essa pigmentação ela é feita antes de colocar o endurecedor. Então, naquela etapa ali que nós mostramos no início de fazer a catálise, que você pega a componente A e depois pega a componente B, é só se a resina ela não tem pigmento. Se a sua resina ela vai ter alguma cor, se vai ter algum tipo de pigmento nela, você vai fazer essa pigmentação antes de colocar o componente A. No caso desse projeto, nós utilizamos ali o pigmento em pasta verde, o metalizado azul, em pó, e um metalizado verde também. Então, vocês podem ver que eu estou colocando o pigmento metalizado, o verde já foi incorporado, até a gente chegar na cor que nós precisamos para o nosso projeto. E essa resina, depois de misturar o endurecedor, ela já tem que ser despejada direto dentro ali do seu projeto. Você não pode ficar com ela ali no balde, nem esperar para fazer uma outra coisa. Correto. Pessoal, pigmentos, nós vamos falar com vocês amanhã sobre os tipos de pigmento. Então vai ficar bem clara essa parte. O objetivo agora é falar acerca da catalisação. É isso aí, a gente vai explicar para vocês quais pigmentos podem, quais pigmentos não pode utilizar, e que como amanhã a gente já entra com o selamento, queria explicar essa parte da catalisação hoje para todo mundo que está aqui entender que para você trabalhar com a resina é necessário fazer essa mistura de componente A e componente B desde a primeira etapa, desde lá do selamento. Tem muita gente que nos pergunta se é difícil, se é possível uma pessoa que não sabia nada sobre isso aprender a trabalhar com resina epóxi. E é possível sim, porque eu mesmo aprendi a trabalhar com resina, não sabia trabalhar nesse ramo, nunca tinha mexido com resina nenhuma, até nessa questão da catálise aqui, a primeira vez que chegou uma resina lá na empresa, que era uma resina monolítica azul, eu achei que a catálise era feita como massa plástica ou como durepox. Você pega um pouco ali do A, um pouco do B, faz a mistura e ela vai endurecer. Quando chegou a resina, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei um pouquinho de resina azul, peguei um pouquinho do catalisador. Na época, nem era resina incolor que vinha, a gente tinha que pedir a resina já na cor que utilizar. Isso aí tem 5 anos. Então, eu peguei lá, fiz a mistura e fui embora. No outro dia, quando eu cheguei, tinha uma cliente e eu tive que atender essa cliente.
e na hora fui mostrar para ela essa peça que eu tinha acabado de fazer essa aplicação no dia anterior, e coloquei a mão na peça. A peça não tinha secado, sujou a minha mão inteira de azul. Depois tive que ir num posto de gasolina, coloquei uma luva lá na hora para terminar de atender ela, e depois fui num posto de gasolina lá para lavar a mão lavei a mão lá na bomba. Para vocês terem noção, foi uma função. Eu também não tinha experiência de como tirar a resina. A gente vai passar isso para vocês, quais materiais que vocês usam para limpar e tudo mais. Mas na época eu não sabia nada mesmo, e nesse dia eu duvidei. Falei assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com isso, porque eu não tinha experiência nem na área da marcenaria e nem na área ali de resinas, nada de construção civil, de marcenaria, não tinha experiência nenhuma nisso. Só tinha trabalhado aí na área administrativa, então foi tudo novo para mim, e eu sou a prova viva aí que é possível vocês de fato aprenderem e começar a produzir os seus próprios projetos. Essa etapa da catalisação é muito importante. Quem tiver alguma dúvida, nós vamos deixar um espaço aberto no final para perguntas e respostas, onde você pode perguntar sua dúvida, que nós vamos responder, porque você tem que saber fazer essa catálise para fazer qualquer etapa ali do seu projeto. É uma etapa muito importante que é necessário você absorver todo esse conteúdo. Se você ficar com alguma dúvida, mesmo depois do nosso espaço aqui para as perguntas e respostas, assiste o replay que vai ficar lá disponível para vocês também. Mas a catálise aqui é uma etapa muito fundamental ali para você fazer no seu projeto, e é essencial que você tenha ali de ferramenta para essa etapa uma balança de precisão, e se for uma quantidade grande, como dessa mesa, uma parafusadeira também com a haste para você poder fazer a mistura com a parafusadeira. Essas ferramentas aí nessa etapa são indispensáveis. Então, quem está anotando aí as ferramentas utilizadas nesse projeto, já pode anotar aí a balança de precisão e a parafusadeira também, beleza? Isso mesmo. Pessoal, sobre moldes, amanhã nós vamos falar para vocês, tá? Então podem ficar despreocupados que a gente vai abordar bem essa parte de moldes aí, em questão de limpezas de materiais, tudo isso a gente vai trabalhar com vocês aí durante essa semana. Como a gente falou no começo da live, né? Um pouquinho de paciência aí, que até o final da maratona da jornada, com certeza muita dúvida vai ser esclarecida aí, para que você não tenha problemas ou dificuldades na hora de fazer o seu serviço. É isso aí. Antes da gente... No final a gente abre um espaço legal para dúvidas aí, para a gente não ficar parando o conteúdo no meio da live aqui. Isso. E Augusto, até agora, para linkar com essa coisa que eu falei aqui do pessoal que tem dúvida, tipo, você aí que está do outro lado e tem dúvida, se você consegue elaborar um projeto com resina epóxi, eu coloquei aqui um trabalho, antes da gente entrar no cálculo aqui desse projeto numa parte mais complexa, coloquei para vocês verem aí o trabalho do Whindersson, não sei se ele está aqui na live, se ele tiver, dá um alô aí para gente, mas é um aluno nosso que aprendeu recentemente, em um curto espaço de tempo, começou a produzir as próprias peças. Ele começou a fazer os próprios projetos dele como as tábuas, fez diversos modelos de tábuas, e depois já passou ali para fazer bancadas. Então ele está com várias encomendas de bancadas de pia. Aqui ele está postando que finalizou a primeira bancada dele, na outra já é uma bancada de encomenda. Então um aluno que em um curto espaço de tempo conseguiu aplicar a técnica, conseguiu se desenvolver e hoje já está aí no mercado, já está ganhando dinheiro com isso. Então, isso aqui eu estou mostrando para você acreditar que é possível. Você que não sabe nada aí sobre resina epóxi, fazer esses projetos também. Correto. Antes de eu entrar no cálculo, eu vou só responder uma pergunta que eu acho que é pertinente. O companheiro perguntou se eu posso usar o Siladite no meio da resina. Depende do projeto que você está fazendo. Para aqueles que não conhecem, o que é o Siladite, pessoal? O Siladite é um produto que ele pode aumentar a fluidez da resina e ele serve como um aditivo quebra-bolha. Ele entraria como um terceiro aditivo na sua composição dos seus produtos ali. Cuidado, às vezes você aumentando a fluidez, você vai conseguir tirar as bolhas com facilidade, mas se for um trabalho onde você quer fazer um certo desenho na resina, você vai encontrar alguma dificuldade, tudo isso. Então tudo isso aí é pertinente você avaliar o que está sendo resinado e onde que está sendo resinado. Se para você ficar mais fácil usar o Siladite numa alta espessura, show, legal, faz sim, pode colocar, mas verifique as especificações do produto, se ela é compatível, porque às vezes tem uma marca que dá esse produto, outra marca não. Então você tem que saber se você está trabalhando com a resina da mesma marca para não ter alguma interferência ou coisa do tipo. Pessoal, vamos lá, parte de cálculo.
vamos fazer o seguinte, vamos dar um break agora nas perguntas, papel e caneta para aqueles que nunca calcularam aí, para a gente passar para vocês ali uma base legal de como chegar nos valores da tua resina. Jorge, só uma pergunta. Vai trabalhar com eles só essa parte da circunferência ou vamos mostrar os outros cálculos ali também para facilitar a vida deles? Ah, não, vamos fazer só isso com eles, né, Augusto? Com certeza, brincadeira aí, pessoal. Não. Brincadeira. Eu trouxe aqui o exemplo para calcular em círculo, em peças redondas, mas como a gente está mostrando aqui um conteúdo que a gente quer que vocês apliquem para fazer os próprios projetos, a gente vai sim mostrar o cálculo também para vocês calcularem ali uma área normal, se for uma mesa retangular, enfim. Vamos mostrar aí o cálculo completo para eles, né, Augusto? Isso. Pessoal, então antes da gente entrar nesse cálculo deste projeto aqui, que é um cálculo legal, porque muitos acabam tendo dúvida de como calcular a resina para uma peça redonda, ainda mais quando eu tenho objetos que estão incrustados ali na peça. Então, como que eu desconto isso daí? Mas antes, vamos falar dos outros cálculos aí para ficar mais fácil. Então, vamos falar 3 cálculos para vocês. Baixa espessura, alta espessura e área do volume do cilindro. Mesas redondas aí. Legal? Então, sempre atento com isso daí. Como que eu vou fazer o cálculo de uma baixa espessura? Tudo que eu for calcular em resina, eu vou calcular em centímetros e não em metros. Isso vai facilitar muito a sua vida na hora de calcular. Essa é a primeira dica que eu passo para vocês. Um exemplo, acompanhem comigo o raciocínio. Se eu tenho uma mesa de 1,5 m por meio metro, como que eu vou fazer? Vai ser 150 vezes 50. Legal. Aí eu já tenho, no caso ali, 1 metro quadrado, ou no caso, centímetro quadrado. Só que para eu calcular ela em baixa espessura, eu vou colocar um terceiro elemento. Eu vou fazer vezes 0, agora eu coloco a pontuação 11. Então ficou 150 vezes 50 vezes 0,11. O resultado é a quantidade de resina que eu preciso para um projeto como esse que eu citei, o exemplo aí para vocês para calcular. Eu vou até calcular aqui rapidinho, pessoal, como que ficou. Então ficou 150 vezes 50 vezes 0,11. Um total de 825 gramas aí para eu conseguir fazer um projeto como esse, do exemplo que eu citei para vocês. Legal? Então esse é baixa espessura. Preciso calcular o centímetro quadrado vezes 0,11. Legal? Vamos falar agora então da alta espessura. É mais fácil ainda de calcular, porque eu não vou colocar o 0,11. Agora eu vou calcular somente volume, só que todo ele em centímetro. Imagina a seguinte situação. Eu tenho lá uma mesa, eu vou fazer uma river table, igual aquela que eu vejo na internet, onde eu vou unir lá 2 tábuas ali, colocando resina no meio, criando um rio de resina no meio ali. Uma espessura de 5 centímetros de resina. E o espaço que eu vou deixar entre as tábuas, de 7. E a mesa, vamos manter o mesmo 1,5 m. Então ficou 150, que é o comprimento, vezes 7, que é o espaçamento entre as tábuas, vezes 5, que é a altura que eu vou preencher de resina. Então ficou 150 vezes 7 vezes 5, igual 5.250. Essa é a quantidade de resina que eu preciso de alta espessura para fazer um projeto como esse que eu passei aí para vocês. Legal? Então agora, pessoal, vamos para o nosso projeto agora. Vocês já entenderam um pouco sobre como calcular resina. Vamos falar agora da peça que foi feita. Um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. O cálculo do volume do cilindro será usado sempre que for trabalhar em peças redondas. O π é uma constante ali, 3,14, ele não altera. Sempre que eu for calcular cilindro, o π é um valor fixo. O raio é a metade do diâmetro. O nosso diâmetro nessa peça
70. Então, um raio é 35. E no caso, a altura ali, a nossa espessura de resina. Então, como que ficou? 70 de diâmetro com 3 de espessura. Π vezes raio ao quadrado vezes altura. Lembrando, já vou calcular isso em centímetros. Mas vamos ver em metro ali como que fica, para vocês entenderem a confusão que às vezes pode causar quando a gente vai calcular isso em metro, tá? 3,14 vezes 0,35 vezes 0,35 vezes 0,03 igual 0,0115395 metros cúbicos. Fica difícil da pessoa entender ali o que está realmente gastando de resina. Agora, se eu calculo em centímetros, olha a diferença. 3,14 vezes 35 vezes 35 vezes 3. Um total de 11,539. Resumindo, 11,5 kg de resina. Mas esse não é o nosso valor final de resina. E vamos explicar por quê. Que agora eu tenho que descontar os objetos que vão ser ali colocados junto na peça. E vocês vão ver que esse valor vai diminuir muito. Mas para eu conseguir descontar os objetos, eu preciso antes, né, Jorge, fazer o cálculo total de resina ali para o projeto. Agora vamos para a segunda etapa. Então eu já sei que eu tenho lá 11,539. Esse é o meu total de resina. Foram colocados 3 bolachas de peroba. O diâmetro delas, 28, e a espessura dela é 3. Então, como que ficou a conta lá? 3,14 vezes 14 vezes 14, que é raio ao quadrado, vezes 9. Por que eu coloquei vezes 9? Eu imaginei que eu já coloquei uma em cima da outra para mim calcular aquele volume total. No caso, já considerando as 3 bolachas. 5,538. Isso é o volume daquelas madeiras, daquelas bolachas. Então, 11,539 menos 5,538. Um total de 6,001. No caso, 6 quilos de resina para fazer um projeto como esse daí, que vocês acabaram de ver algumas fotos aí já. Então é bem tranquilo de você fazer, desde que você anota certinho as referências. Augusto, eu fiquei com muita dúvida. Tá salvo até amanhã, né, Jorge? Se tiver mais de 50 comentários, até quinta-feira. Isso, eu já vou colocar. Que eu falei, anota, pessoal, porque quem vai trabalhar com resina tem que saber calcular a resina. Já vai voltar a tela aqui, gente. Atualizando. Maravilha. Tranquilo. Deu problema aí, Jorge? Isso. Não, na verdade, estou voltando aqui o slide. Pessoal, uma outra coisa, um recado que eu quero passar para vocês é que a gente tira as dúvidas só nesse espaço de perguntas e respostas que nós vamos abrir daqui a pouco na live. Nós reservamos um tempo para responder essas dúvidas de vocês, e nesse tempo aí que nós tiramos para responder, a gente não consegue dar atenção para vocês no WhatsApp. O grupo ele é só para avisos mesmo, então no nosso dia a dia, quem nos acompanha aí nas nossas redes sociais sabe aí que nós temos os nossos projetos, as outras coisas, então suporte a gente consegue dar só aqui na live, no espaço ali para suporte. A gente tem a nossa comunidade onde a gente tem que dar já o suporte para os nossos alunos, então o suporte aqui da live vamos centralizar. No final da live tem um espaço legal para as dúvidas, que com certeza você pode vir aqui e nós vamos responder sua pergunta, tirar a sua dúvida aí. Aproveitando, eu nem ia mostrar isso agora, ia falar deixar para depois. Eu vou pedir para o pessoal, vou colocar aqui, o pessoal que está seguindo a gente na rede social aqui, vou fazer o desafio agora, então antes de você concluir o cálculo ali, as outras fórmulas de cálculo para ele, a gente ir para as dúvidas.
O pessoal que está aqui ainda, que nos segue nas redes sociais, eu acabei de postar um vídeo lá no Instagram e essa live ela vai ficar disponível por 24 horas. Se tiver lá mais de 50 comentários no Instagram, eu vou deixar a live disponível até quinta-feira às 19, como eu combinei, até travei aqui para falar, como eu combinei com vocês no início da live, então eu vou deixar essa live disponível até quinta-feira às 19 horas, se tiver 50 comentários na foto que eu acabei de postar. Eu vou só colocar aqui o nosso Instagram de novo para o pessoal que ainda não sabe qual que é, não está nos seguindo. É só você apontar sua câmera aí para esse QR Code ou procurar lá por Arte Madeira Oficial. É o último vídeo que eu postei. E vocês podem entrar lá e comentar assim. Vamos fazer uma hashtag aqui, né, Augusto? Aqui eu acredito que todo mundo está aprendendo alguma coisa. Então eu quero que vocês comentem lá com a hashtag Aprendi na Live. Vou colocar aqui na tela para vocês. Então, se tiver lá, coloquei aqui na tela, se tiver lá 50 comentários com a hashtag Aprendi na Live, eu vou liberar aqui o replay até quinta-feira às 19 horas para vocês poderem assistir. Essa parte de cálculo é muito importante. Quem ficou com qualquer dúvida, eu mesmo tenho mais dificuldade em cálculo do que o Augusto, que sabe aí explanar com mais clareza para vocês, e sempre eu volto e vejo sempre que há alguma aula de cálculo, algum cálculo que eu preciso fazer. Quem ficou com qualquer dúvida, vai ter aí o replay disponível até quinta-feira às 19 horas, se tiver 50 comentários lá no nosso Instagram. E quem ainda não nos seguiu nas redes sociais, é só seguir a gente lá também, beleza? Maravilha. Pessoal, essa parte de matemática, ela é um pouco confusa, mas é tudo matemática básica, matemática simples. Então, assim, é só anotar ali o que eu falei para vocês já, volta, reassiste, que você não vai ter grandes dificuldades aí para você fazer nenhum desses cálculos, porque é tudo cálculo básico que você consegue fazer ali pela própria calculadora do celular. Então, não precisa nada de muito diferente para calcular resina, não. Então não se assustem com isso, porque essa é uma etapa simples depois que você pega o jeito. Montou um roteirinho lá, apanhou a primeira vez para fazer, as outras vai tranquilo. Então não tem segredo calcular resina, tá? Mas tem que saber calcular, porque muito erro acontece por calcular errado isso daí. Então sempre atento com isso daí. Em relação, pessoal, bolhas e entre outros, isso aí nós vamos falar ao longo da semana, quando a gente entrar em aplicação, todos esses temas que vocês estão perguntando, a gente vai tirar dúvidas sobre o tipo de base, onde eu posso aplicar ou não, resistência de resina, tudo isso a gente vai falar para vocês aí, legal? Então, bora para as dúvidas, né? Então. Já chegamos aí. Não, na verdade, Augusto, você esqueceu, a gente vai passar ainda o cálculo da... Ainda tem um conteúdo aqui de cálculo da área para o pessoal que não sabe ainda essa parte de cálculo, para calcular a área. Legal, é que eu acabei falando por cima, eu achei que não ia mostrar. Não, eu coloquei aqui um exemplo para eles poderem fotografar. Aí fica mais fácil. Legal, esse aí. Então faz o seguinte, Jorge, rapidinho, tira ali para gente só essa tarja, ou ela não está tampando o cálculo? Não, né? Não tá, mas eu vou tirar aqui já. Não, pode deixar então, não tá tampando o cálculo, beleza. Pessoal, vamos lá. É que eu achei que não estava com esse slide aí separado. Vai ficar mais fácil então. Isso daí, pessoal, que tá aqui na tela, quem conseguir tirar uma foto, já fotografa aí. Quem tiver pelo celular, não tem dúvidas. Como que é isso daí? Como eu vou calcular uma mesa de alta espessura? O que eu preciso entender? Que a cada 1 centímetro cúbico, eu gasto 1 grama de resina. Legal? Se eu entendi isso daí, fica fácil de eu calcular. Então, a cada 1 centímetro cúbico, 1 grama. Basta eu calcular a peça em centímetro cúbico, que vai ser a quantidade de resina que eu vou precisar. Então, é bem tranquilo de fazer isso daí. O exemplo ali, ó, acho que é o mesmo exemplo que eu acabei falando para vocês. Ó. Em uma mesa onde se une 2 tábuas, sendo o espaçamento entre elas de 7 centímetros, o comprimento delas de 1,5 m e a sua espessura de 5 ali de altura, calculando tudo em centímetros, 150 vezes 7 vezes 5, um total de 5,250 kg de resina acabada. Então, tá aí a minha quantidade. Então, se é um orçamento que eu preciso fazer que seja nessas dimensões ali, eu já sei a quantidade de resina que eu vou precisar
naquele projeto. Então fica tranquilo para eu fazer o orçamento. Por isso que eu falei para vocês no começo que o orçamento ele vai ficar mais claro para vocês quando a gente terminar o conteúdo de amanhã, né, Jorge? Que daí um vai complementando o outro e você consegue entender. Maravilha? Então agora o segundo, que é o baixa espessura, que nós mostramos só o exemplo lá em slide da circunferência. Base de cálculo. Para eu fazer 1 metro quadrado, pessoal, garantindo 3 milímetros, eu preciso de 1,1 kg, certo? Então 1,1 kg de resina por metro quadrado com 3 milímetros ali de espessura. Esse 1,100 vamos converter para 0,11, número fixo quando eu estou calculando baixa espessura. Então um exemplo ali, em uma mesa de 1,5 m por meio metro de largura, 150 vezes 50 vezes 0,11, igual 825 gramas de resina pronta. Sem dúvidas aí, muito fácil para a gente fazer. Legal? Pessoal, se dá para acelerar a etapa de secagem? Não. Tem que respeitar aquilo que o fabricante passa, tá? É isso aí. Pessoal, comentário para fazer lá no nosso Instagram. Já está quase em 50, mas eu aviso aqui vocês. E pode ficar tranquilo que pode comentar depois da live para vocês não perderem aí o conteúdo, né, Augusto? E para a live de hoje aí nós separamos esses conteúdos para vocês e vamos responder as dúvidas sobre o orçamento, planejamento, tipos de resina e cálculo. Para a live de amanhã nós vamos trazer para vocês as características da madeira, como que faz o selamento e o molde. E agora vamos abrir para as dúvidas. Então, pessoal que tem dúvidas desse conteúdo de hoje, pode colocar aí que nós vamos abrir agora. Vou selecionar as perguntas para vocês. Vou deixar o Instagram aqui do lado para o pessoal que ainda não nos seguiu lá na rede social, não comentou no vídeo, beleza? E aí, lembrando, pessoal, o que o Jorge vai fazer? Ele vai separar as dúvidas que vai entrar agora. Às vezes ele não separou a sua. Poxa, mas a minha dúvida era sobre o conteúdo de hoje também. Mas às vezes a gente já respondeu uma dúvida semelhante de uma outra pessoa para não ficar muito repetitivo o mesmo tema e não ficar cansativo para vocês mesmos aí que estão assistindo e acompanhando a live com a gente. Beleza, deixa eu ver aqui, pessoal. Começa a fazer as perguntas agora, que eu vou colocar aqui, porque eu não consigo voltar antes para a gente não se perder ali nos comentários, beleza? E o pessoal que está agradecendo pela live aí, o Jurandir, eu que agradeço a presença de vocês. A gente fica muito feliz com esses comentários positivos, que o pessoal gosta da live, que realmente aprende alguma coisa aqui de fato, né, Augusto? O Fábio também já está se despedindo, que está saindo. Fábio, brigadão mais uma vez, meu querido. É isso aí, o pessoal que vai aí, que tem dúvidas, ainda pode colocar aqui que eu vou selecionar. O pessoal que está se despedindo aí, a gente quer deixar um forte abraço e nós esperamos vocês na live de amanhã também, que esse conteúdo é super especial, uma mesa que nós estamos produzindo, finalizamos ela nessa semana. Vocês que vão ver até tá nos stories do Instagram hoje a etapa aí de polimento que nós vamos mostrar para vocês detalhadamente aí no último dia. Então, o pessoal que seguiu a gente na rede social, pode ver lá que no stories do Instagram, hoje eu postei as etapas de polimento. Então, vocês vão entender aqui na live que nós vamos colocar os vídeos completos ali para vocês, qual foi a etapa completa que foi realizada, né, para chegar naquele acabamento e no polimento aí na última live. E as outras etapas também vocês podem acompanhar lá nos destaques do nosso Instagram, para você ter uma antecipação do que você vai aprender aqui na live. Mas é um conteúdo muito legal mesmo que nós vamos passar durante essa semana para vocês, beleza? E essa live, ela vai sim para a plataforma. Os alunos que são membros da comunidade podem ficar tranquilo, beleza? Maravilha. Pessoal, sobre local de aplicação, tipos de madeira, tipos de molde, resistência do produto, isso a gente vai falar ao longo da semana, legal? Então a gente vai ao longo da semana explanar isso com vocês, cada tema no seu determinado dia. Hoje as dúvidas são pertinentes ao quê? Orçamento, planejamento, tipos de resina e cálculo. Não fique chateado, vai ter um dia exclusivo para muitas dessas dúvidas que vocês estão já escrevendo aqui. Legal? É isso aí. Eu quero agradecer todos, pessoal, pessoal que está aqui falando que gostou da live, que está se despedindo aí também. E agora eu estou procurando as perguntas, porque tem mais o pessoal aqui que está
se despedindo e agradecendo do que... Ah, galera, os fornecedores, quem está perguntando aí, eu vou passar para vocês amanhã, que daí eu já coloco aqui no slide e passo para vocês quais são os fornecedores que a gente utiliza e recomenda. Existem muitos fornecedores de resina, a gente já utilizou algumas marcas e a gente tem as melhores aí, porque para o projeto ficar com um acabamento legal, você tem que utilizar também uma resina que você já usou e que você já testou. Não é toda resina que você consegue deixar ali um projeto com um acabamento legal. Maravilha. Pessoal, vamos lá então para a gente começar a tirar as dúvidas então de vocês. Vai, Jorge, separando aí, então, que a gente já começa. É que aqui, Augusto, eu estou vendo algumas dúvidas do pessoal perguntando sobre se pode aplicar no chão, e a gente vai tratar isso sobre, talvez em patologias a gente fala um pouquinho sobre isso, né, Augusto? Vou selecionar uma aqui, que é uma pergunta. Qual a espessura mínima para uma mesa de 1 por 80? Depende, você pode ali, Davi, David, acredito eu, entrar com uma resina de baixa espessura, 3 milímetros ali. É legal você fazer com 3 e não com menos, porque amanhã ou depois precisa revitalizar essa peça para dar uma cobertura, uma proteção legal, então manter esses 3 milímetros. Então, nesse caso aí, uma resina aí de baixa espessura já é interessante para você fazer. Em caso de erro no cálculo, como que eu faço o descarte? Se atente para não calcular errado, mas calculou errado, perdeu resina. Deixa ela lá no pote, lá separado, vê se ela vai secar ou não. Se não acontecer de secar, esse descarte aí, pessoal, tem que conversar com o pessoal que te vendeu o produto para ver se eles têm ponto de coleta lá na cidade de vocês, tudo. Ou então em alguma casa de tinta, em algum lugar que recolhe esse tipo de material. Depois que ela está seca, ela é fibra. Então aí não tem muita dificuldade para descartar, porque ela não é um produto tóxico depois que ela já secou componente A e componente B. É isso aí, mas é pouquíssimas pessoas que descartam a resina, né, Augusto? Eu creio que, na verdade, só quem está começando que é capaz de descartar, porque quando a gente começa a trabalhar com resina e vê que dá para criar várias coisas com resina, então a gente nunca desperdiça o material, sempre acaba deixando uma peça de lado ali, ou fazendo ali a própria uma bandeja maciça de resina, que é só, se você não tiver nada para fazer, pessoal, joga numa forma de bolo, que depois vai sair uma forma lá de uma bandeja de resina maciça. Mas Jorge, vamos fazer o seguinte, eu vou responder uma pergunta sem você separar ela, porque eu vi que mais ou menos umas 4 ou 5 pessoas perguntaram isso daí. Pessoal, pode falar. Quando eu falo de catalisação, porcentagem de catalisação, isso vai depender da resina que você está trabalhando. Um exemplo, e não é uma regra, resina de alta espessura normalmente é 18%. Então, para cada quilo de resina, eu tenho 180 gramas de endurecedor. Não é uma regra. As de baixa espessura, o Jorge sabe, a gente tem lá resinas no mercado de 50%, 45%, 43%. Na dúvida, o que você faz? Uma dica legal para aquele que ainda tem alguma dificuldade ali para saber isso, porque não é todo fabricante que menciona isso na embalagem do produto. Pega o peso do componente B, que é o endurecedor, que é o menor, e divide pelo peso da resina, componente A, que é o maior. Fazendo isso, o resultado vai ser a quantidade da sua porcentagem ali que você deve trabalhar. Legal? Então, pessoal, amanhã nós vamos falar de fornecedor, mas as resinas que nós estamos acostumados a trabalhar é a Avipol e a Red Elise. Compras pela internet. É lá que você acaba comprando. Paulo Rogério da Silva pergunta: no cálculo da resina de baixa espessura, usa-se a área multiplicado por 0,11. Nisto, dá quantos de altura acabada da resina? 3 milímetros, que é o recomendado para a resina de baixa espessura. Para River Table. Para River Table, como calcula a quantidade de resina numa madeira queimada? Porque ela vai puxar, você vai selar essa madeira, nós vamos falar disso amanhã.
Então, quando a madeira está queimada, onde ela tem algumas ondulações, algumas diferenças ali, você quer preencher, porque essa madeira, às vezes, ela está toda irregular, você tem que selar. Você não vai nivelar, mas você vai selar para que aquela madeira não puxe. Porque se aquela madeira puxar, vai dar bolha. E você não quer isso no seu projeto. Aí, o que você vai ter que fazer? Tirar uma média de espessura que você quer ali, para poder descontar depois dessa madeira. Certo? Então, por exemplo, você pegou lá um ponto mais baixo, um ponto intermediário, um ponto mais alto. Soma os três, divide por 3. Você teria uma espessura média aí para conseguir calcular a área desta madeira e depois tirar a diferença dela. Isso mesmo. Augusto, o pessoal está perguntando de fornecedores, a gente já falou que vai passar amanhã. Sobre lixamento também, outra live. Como calcular a madeira queimada, eu não sei se está com delay ou se o pessoal não está fazendo as perguntas hoje mesmo. Não sei se hoje não surgiu muitas dúvidas aí para eles, principalmente nessa parte de cálculo, ou se o pessoal vai ali assistir o replay também para poder tirar alguma dúvida que ficou. Mas se você quiser dar uma passada aí, ver alguma dúvida que o pessoal tem. Wagner Rodrigues de Oliveira perguntou o seguinte: como faço em uma madeira de 70 de diâmetro por 40 de altura? Eu tenho 10 bolachas dessa. Então pensa bem, pessoal, é 40 de altura. O produto só pode 5 por vez. Vai ter que fazer etapa de 5 em 5 para conseguir preencher tudo isso daí, para conseguir fazer. Porque 40 Mas não ia ficar viável, né, Augusto? Fazer um projeto. Não porque ia pelo compensar. Que eu entendi, 40 seria o quê? Um tamborete? 40, seria um banquinho? Uma mesinha 40, de centro? Ó, para vocês terem noção, 40 é mais ou menos essa tábua aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Essa tábua aqui seria até aqui. Então, imagina preencher tudo isso aqui só para fazer uma mesa, não compensaria. Na verdade, isso aí, você teria que cortar a bolacha ali pelo menos em 6 centímetros, que já é uma espessura muito boa ali para você fazer e já gasta bastante resina. Para vocês terem noção, no caso dessa bolacha, até na foto lá do orçamento, se vocês repararem, não é a mesma bolacha que está na foto lá do orçamento, como as bolachas que eu utilizei de verdade, porque as primeiras bolachas compradas, elas tinham 6 centímetros. Quando eu fiz a conta da resina, aí eu falei, não, vamos procurar uma bolacha de 3 centímetros, mandar cortar uma bolacha nova, porque vai economizar muito mais resina. Então, daí nós fomos lá e compramos outras 3 bolachas, deixamos aquelas 3 para fazer tábua de churrasco, compramos outras 3 de 3 centímetros ali de espessura. Agora, você fazer com 40 é uma espessura muito alta, assim fica totalmente inviável você fazer um projeto com um preenchimento total desse aí. Ele pode transformar essas 10 bolachas em 40 bolachas, né, Augusto? Isso. Uma outra pergunta legal ali, pessoal, o companheiro perguntou, me desculpa, pode ser que eu fale teu nome errado, MP Menarim, acredito que devo ter lido corretamente. Ele perguntou o seguinte: boa noite, qual a diferença de baixa viscosidade e alta viscosidade e onde usar cada uma destas resinas? Pessoal, a pergunta dele é pertinente porque isso tem muita diferença. Aonde que eu vou encontrar essa diferença? Nas resinas de baixa espessura. Alta espessura é tudo baixa viscosidade, por causa daquela fluidez, questão de ancoragem, questão isotérmica da resina, tudo isso interfere. Então, no caso das de baixa espessura, eu tenho sim a de alta e a de baixa viscosidade. Como o próprio nome diz, uma é mais grossa e a outra é mais fluida. Onde que eu uso cada uma delas? Um exemplo, eu quero fazer uma mesa baixa espessura, que eu vou deixar a resina escorrer para as bordas, ou que eu vou fazer desenhos ali com pigmentações diferentes, efeito mármore, efeito oceano, e entre outras técnicas. Eu não quero que isso fique misturado, eu não quero que isso escorra muito, eu quero manter o padrão daquele desenho. Nesse caso, eu vou usar uma resina do quê? De alta viscosidade. O problema é que talvez eu vou sofrer um pouco com bolha ali, mas nada muito drástico também, né, Jorge? O pessoal fala assim, de alta viscosidade tem mais bolha, mas fez um bom selamento ali, uma boa aplicação, é tranquilo também para você tratar essa parte depois. Legal? Agora a resina de baixa viscosidade. Eu tenho uma madeira, igual o companheiro falou ali, toda queimada, eu tenho poros, eu tenho frestas na madeira,
como a gente costuma fazer também a efeito giz de cera, ou vou fazer ali uma peça que eu vou adesivar, fazer uma mesa com efeito 3D, eu quero ter um bom nivelamento ali do que eu estou fazendo, resina de baixa viscosidade. Fica bem mais confortável para eu trabalhar. Legal? Então, nessa parte é tranquilo. A companheira estava perguntando ali sobre pias, se tem resistência ou não, a gente vai falar disso. E ela perguntou também se ela consegue aplicar no MDF. Nós vamos falar disso amanhã. Mas já antecipando, né, Jorge? Não tem contraindicação. Posso aplicar em MDF, compensado naval, sem problemas nenhum. O que acontece? Onde essa peça vai ficar? Aí tem diferença por causa do produto e não por causa da resina em contato com o produto. Legal? Mas disso a gente vai falar com mais calma amanhã, que daí a gente vai falar sobre as características de madeira, o que eu posso ou não, como que essa madeira tem que estar para receber resina. Legal? E é uma pergunta da Yolanda aqui, não é muito relacionada ao tema de hoje, mas a gente pode responder também? Posso, sim. A Yolanda de Castro Utuari perguntou: posso colocar flores? Pode. Porém, cada matéria orgânica responde de um jeito. Cada planta responde de um jeito. O legal é, quero aplicar uma flor. Faça o processo de desidratação. Ou no começo, para você pegar ali uma certa tranquilidade em trabalhar com a resina, faça primeiro, Yolanda, com as artificiais. Legal? Faz, chegou num padrão que você quer, nisso vá pesquisando sobre desidratação e aí a peça desidratada que você vai resinar e aí fica show, fica muito legal. Tem que nivelar os moldes para aplicar a resina, nós vamos falar disso amanhã, mas sim, porque na hora ela está em forma líquida ali. Então molde ou mesa ou área que você vai resinar sempre muito bem nivelada. Como fazer os moldes? Amanhã nós vamos entrar nesse tema em específico. A resina já pigmentada, posso guardar? Pergunta do Jeffrey Souza. Pode. Recomendo que no máximo umas 2 semanas você já utilize essa resina aí, tá? Então não fica guardando ela muito tempo, para senão depois você vai ter problemas. Fabrícia pergunta: posso colocar na parte de dentro do ofurô? Eu agora fiquei na dúvida da sua pergunta por causa de relação à temperatura que esse ofurô pode chegar lá dentro. Se você mesmo tiver uma noção de passar isso para a gente, posso te responder essa pergunta ainda hoje. Uma temperatura que chega essa água lá dentro. Legal? O Reginaldo perguntou média de preço. Pessoal, preço da resina epóxi, a média dela hoje, Jorge, está o quê? Uns R$150 um kit básico que vem 1 kg de resina, 500 gramas de endurecedor, né? Mais ou menos isso. É, uns R$130, mais ou menos. 130, 150, depende. Tem uma coisinha ou outra por causa de dólar, então tem dia que você pega mais em conta, tem dia que você paga um pouquinho mais, mas fica nessa casa de preço. Só que, o preço dela é relativo. Por exemplo, eu faço muito tábua de degustação. Eu acabo gastando ali com uma peça, quando eu gasto muito, uma média de, sei lá, 70 gramas de resina. Então um kit daria para eu fazer 10 tábuas que eu consigo comercializar a R$100 cada uma. Estamos falando de 700, 750 de retorno. Tábuas aí que eu gasto uma média de, sei lá, R$40 na madeira para colocar uma madeira boa ali. Normalmente é uma madeira de teca que a gente usa. Então essa questão é muito relativa. E o preço, na verdade, você está repassando para o cliente, entendeu? Então essa questão de ser caro ou não é relativo. Vai ser muito relativo, né, Augusto? Porque também traz um valor agregado para a peça. A pergunta do Arnold, eu não sei se eu entendi. Misturar as duas resinas pode, depois que está seco, sem problema nenhum. Tanto que eu selo as madeiras com a baixa espessura e depois eu preencho com a alta. Em alguns casos até faço um acabamento com baixa espessura depois, quando está seco. Quando ela está na forma dela líquida ainda,
Nem pensar, são químicas completamente diferentes, endurecedores completamente diferentes, e isso vai dar toda uma reação no seu produto, tá? Então, não pode. É isso aí. Os cálculos são sempre esses do início, o pessoal está perguntando? Sim, não tem muita mudança, vai mudar os valores ali, mas a forma que você faz o cálculo é essa mesmo, Vanusa, não tem uma diferença. Vai mudar ali os valores que você está medindo. Às vezes não é uma mesa de 1 metro, às vezes é uma mesa de 5, né? Cosme Conceição Ferreira. Conceição Ferreira pergunta: quais os adesivos, tratamento na madeira, quais os devidos tratamentos na madeira antes de aplicar a resina? Amanhã isso, né, Augusto? Limpeza, selamento, que isso a gente vai ver amanhã, com mais calma na parte das características de madeira. É isso aí, galera. Amanhã nós vamos trazer todo esse conteúdo aí de características da madeira, do selamento e do molde. Nós vamos deixar um espaço aberto também para perguntas e respostas, como foi hoje. Então, vocês assistam aí o replay. Quem ficou com alguma dúvida na aula de hoje, o pessoal que teve dúvida ali na parte da catálise, que é uma parte super importante. Se você vai trabalhar com esses projetos com resina epóxi, é uma coisa que você precisa saber como fazer a sua catálise. E agora, nessa questão do cálculo também, você precisa saber para não desperdiçar resina, para não fazer resina com sobra ou fazer resina faltando, porque principalmente um projeto pigmentado, você faz lá menos quantidade de resina, depois é difícil você chegar naquele tom de pigmento. E todos os dias nós vamos ter esse espaço aqui de perguntas e respostas para poder interagir com vocês. Beleza? E aí, isso, Augusto? Ali, um momentinho só, a pergunta do Paulo Nogueira da Silva. Eu tenho uma prancha de 1,5 e tem parte nela que está quebrada e ele quer preencher. Resumindo, é aquelas fissuras ali. O que eu tenho que levar em consideração? O cálculo é o mesmo, que vai diminuir, vai ser o tanto que eu estou medindo ali, só que você precisa analisar essas rachaduras, essas fissuras, para saber se vai ser alta ou baixa espessura que você vai utilizar. Se for uma fissura mais larga, uma rachadura, tem que ser alta espessura. Se for umas frestas mais fininhas, por mais que ela esteja alta, aí no caso, a baixa espessura aí, para você não ter problemas. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, finalização, tudo isso a gente vai ver ao longo da semana, sobre se a resina risca, se ela amarela, resistência térmica, tudo isso a gente vai passar para vocês ao longo da semana. Pessoal, vou parando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até amanhã na nossa segunda live.